Luiz Fux deve assumir a segunda turma em agosto. Mudança pode impactar no caso Master. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Luiz Fux deve... A notícia que mais reverbera agora no Instagram da Auriverde, a que mais repercute, a mais curtida e replicada, é a notícia que Luiz Fux deve assumir a segunda turma em agosto. Mudança pode impactar no caso Master, diz a manchete. E a matéria manda o seguinte: a mudança da presidência da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, prevista para agosto, pode trazer novos desdobramentos para as investigações no caso Master. O ministro Gilmar Mendes, decano da corte, deixará o comando do colegiado após o período regimental, sendo substituído pelo ministro Luiz Fux, que assumirá a presidência por 1 ano, conforme o critério de rodízio estabelecido no regimento interno do STF. A transição tem peso direto sobre a condução dos julgamentos. Cabe ao presidente da turma definir a pauta das sessões presenciais, a atribuição que Gilmar Mendes utilizou recentemente ao inserir, de última hora, a análise das prisões preventivas de Henrique e Felipe Vorcaro, pai e primo do banqueiro Daniel Vorcaro. Perdão. A inclusão surpreendeu o relator do caso, o ministro André Mendonça. Ao votar contra as prisões, Gilmar declarou, abre aspas, é precisamente a dimensão do caso que recomenda redobrada cautela. É nos casos de maior repercussão, aqueles em que a pressão por resultado se faz mais intensa e o clamor público mais agudo, que a proteção de garantias se faz mais necessária. Fecha aspas e ainda acrescentou, abre aspas mais uma vez para Gilmar Mendes, juiz algum pode comportar-se como delegado de polícia. Nós sabemos muito bem onde esse caminho termina. Fecha aspas, falou o amigo do Moraes. Fux é apontado como aliado consistente de Mendonça no colegiado, acompanhando sistematicamente os entendimentos do relator no caso Master. Com a mudança, Mendonça ganha um parceiro no controle da pauta e reduz o risco de inclusões de surpresa que possam interferir no andamento das investigações. O cenário se soma a outras dificuldades enfrentadas por Daniel Vorcaro, como, por exemplo, a PF e a PGR rejeitaram a sua segunda proposta de delação premiada e o Supremo Tribunal Federal manteve o pai do banqueiro preso. Eu acho mais um motivo para comemorarmos olhando para o mês de agosto e até lá, Max. Tanta coisa pode acontecer, Max. Tem celular de Augusto Lima. Aliás, essa turma gosta de celular, hein? Eu soube que são 5 equipamentos apreendidos do Augusto Lima. 5. Vorcaro 9. Augusto Lima 5. A gente passa a entender de fato quem dava as ordens do ponto de vista burocrático do jogo, não nas relações públicas. Não é de festinha que a gente está falando agora, não é de show que a gente está falando agora, a gente está falando de quem fazia e usava de Jacques Wagner, fazia ele de ponte para chegar ao governo federal. Chegamos onde a gente precisava. E com detalhe, teve a operação na quinta, mas os desdobramentos também, em função dos equipamentos apreendidos, disso a gente ainda não sabe da missa metade, Max. Exatamente, Pitório. Nós temos aí diversos aparelhos celulares do Vorcaro que ainda não foram, pelo menos não foram divulgados o que tem dentro deles, mas até a última informação que a gente tinha, a própria PF ainda estava tentando o acesso, enviaram celulares para Israel, para os Estados Unidos, enfim. É uma questão de tempo, eles vão acessar todos os celulares do Daniel Vorcaro, parece que eram 8 ou 9, a gente tinha aí, parece que só 2 que realmente tinham sido acessados e eles tinham conseguido já todas aquelas informações que nós vimos de conversas, de prints, enfim. Vai ter muita coisa ainda pela frente. Eu lembro também, Pittoli, que na semana passada o Mendonça revelou que tinha acabado de tirar o sigilo dos dados do iCloud do Sicário. Então é outra informação, outra enxurrada de informações que nós vamos ver
também, provavelmente nas próximas semanas. Enfim, eu estou um pouco cauteloso ainda, Pitoli, porque agora eu estou sentindo que as coisas estão casando com aquilo que eu falei antes. Pode ser também que o Alexandre de Moraes, o Gonê, o próprio Gilmar Mendes ficaram preocupados com o fato do Luiz Fux assumir essa pauta, assumir como presidente do STF a condução, né, de como que isso vai ser julgado na segunda turma, né, como presidente da segunda turma, e eles estão tentando então correr com essa armadilha, porque eu acabei de olhar aqui e pelo que eu estou entendendo, eu ainda não tenho aqui o dado exato, mas foi pouquíssimo tempo depois que saiu a decisão do Gonê, o Alexandre de Moraes acata a decisão e já manda para o Fachin para ele decidir se ela vai ser anexada à relatoria do André Mendonça no inquérito relacionado ao escândalo do Banco Master. Ô Max, Kelly Souza no chat fala assim, para mim isso já era combinado. Se o Gonê falou, foi o Alexandre de Moraes que mandou. Então, ainda mais com pouquíssimo tempo. A diferença de uma notícia para outra, do Gonê pedir, né, que não seja o Alexandre de Moraes, por Alexandre de Moraes enviar para o Fachin, possa mandar para o André Mendonça, foi 10 minutos. Foram 10 minutos. A diferença entre uma notícia e outra são de apenas 10 minutos. Então, reforça o que a nossa espectadora falou aí no chat. De fato, tem cara de ter sido um jogo combinado. Só foi combinado porque é impossível. Em 10 minutos, você não consegue nem ler toda a peça e entender ali os pormenores e já tomar a decisão. Então, essa decisão já havia sido previamente combinada. O Gonê levanta, né, faz essa decisão, toma essa decisão, o Alexandre de Moraes em seguida, já para não perder tempo, joga para o Fachin, e eu acredito que no máximo até amanhã o Fachin já vai jogar isso no colo do André Mendonça. Aqui é uma opinião, aqui é um chute, tá? Mas pelo que eu estou vendo, a pressa que eles estão provavelmente tem a ver com essa questão da mudança do Fux em agosto para se tornar aí o novo presidente da segunda turma do STF. Eles não querem ter esse poder. Você imagina o André Mendonça como relator e o Luiz Fux como presidente da segunda turma. O caso vai voar lá do jeito que a gente gostaria, é claro. Mas eles não querem. Eles querem derrubar o Mendonça dessa relatoria. Eu relembro aqui aos nossos espectadores que nós noticiamos, uma notícia que saiu na velha mídia, de que houve uma reunião secreta com 4 ministros do STF, com Alcolumbre, parece que tinham também aliados do governo, e eles estariam ali muito insatisfeitos com a condução de André Mendonça na relatoria do caso, tanto do escândalo do INSS, quanto o do Banco Master. E o próprio Gilmar Mendes falou na semana passada. Ele tentou falar e o Mendonça foi muito firme, e ele deu uma recuada ali, mas ele tentou afirmar que a maneira com que ele poderia estar conduzindo essa relatoria poderia denotar aí uma parcialidade por parte do André Mendonça, numa tentativa de derrubar o André Mendonça, de anular tudo que ele fez até agora e recomeçar todo o processo. Lembrando que até hoje o Alexandre de Moraes não aceita o fato daquele contrato de 129 milhões de reais do escritório da esposa dele ter sido exposto, tá? Da mesma coisa o Dias Toffoli, enfim, se mexeu no núcleo do STF, e para mim aí que está o grande ponto de incômodo desses ministros. E eles vão fazer de tudo para tirar essa relatoria do André Mendonça, para que essa investigação não avance. E a esquerda também não quer que avance, porque é óbvio, Jacques Wagner, daqui a pouco aparece o Rui Costa, enfim, dentre outros petistas que provavelmente irão aparecer ainda relacionados a esse escândalo. Então, quando se une esquerda e centrão no mesmo objetivo, isso é preocupante, Pitoli. Eu olho com bastante cautela a essa movimentação, porque eles já podem estar se adiantando ao fato do Fux assumir a presidência da segunda turma em agosto. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado, e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa:
Ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.